Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, vereadora, funcionário desta Casa Legislativa, imprensa, visitante que nos honra com sua presença. Solicito o secretário vereador Fernando Ott para que faça a chamada dos vereadores para fim de verificação de quórum. Laírton Hahn. Presente. Noiri João Cosman. Presente. Mário Reck. Presente. Mário Ribeiro de Freitas. Fernando Ott presente. Sérgio Antônio Suzin. Presente. Adriano Klein. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Irme Rohrschneiders. Presente. Constatado a presença regimental sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os trabalhos de hoje, da 30ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa, da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, do dia 17 de setembro de 2018. Pauta desta sessão. Pequeno expediente. Temos apreciação e votação da ata número 91/2018, da 29ª sessão ordinária que foi realizada no dia 10 de setembro de 2018. Temos leitura das correspondências. Nas matérias do dia nós temos leitura do projeto de lei número 020 de 2018 do Poder Executivo. Leitura, discussão e votação do ofício GP número 128 de 2018, que solicita apreciação e votação de regime de urgência o projeto de lei número 020 de 2018. Leitura do projeto de resolução número 001 de 2018 do Poder Legislativo. Leitura, discussão e votação do requerimento de informação número 10 de 2018 de autoria do vereador Darcy de Souza. Grande expediente, temos escrito Laírton Hahn. Ordem do dia. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar substitutivo número 002 de 2018 do Poder Executivo. Na explicação pessoal também não temos ninguém inscrito. Pequeno expediente. Dando sequência aos trabalhos de hoje, vamos à apreciação da ata número 91 de 2018, da 29ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizada no dia 10 de setembro de 2018. Peço a dispensa da leitura da ata, pois a mesma foi publicada no site da Câmara e os vereadores receberam uma cópia. Então está dispensada a leitura da ata. Está em discussão a ata número 91 de 2018 da 29ª sessão ordinária. A palavra está livre. Coloco a ata número 91 de 2018 em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário vereador Fernando Ott para que faça a leitura das correspondências. Ofício GP número 127/2018. Iporã do Oeste, Santa Catarina, 17 de setembro de 2018. Sérgio Antônio Suzin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, encaminho para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa os seguintes projetos de lei. Primeiro, projeto de lei complementar que altera o artigo 3º da Lei Municipal número 570, de 26 de maio de 1997, e da outras providências. Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração. Lúcio Malman, Prefeito Municipal. Ofício GP número 126/2018. Iporã do Oeste, Santa Catarina, em 12 de setembro de 2018. Excelentíssimo senhor Sérgio Antônio Suzin, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: resposta de requerimento de informação número 09/2018. Cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste informar que nos foi solicitado, através do requerimento de informação número 09/2018. Primeiro, com relação ao item 1, o servidor responsável é o engenheiro Sr. Roberto Ruani, eventualmente a Sra. Ana Paula Trentin, arquiteta e chefe de projeto do município, respectivamente. Segundo, com relação ao item 2,
informamos que os responsáveis pela aprovação de projetos são os servidores Roberto Ruani e Antônio Marcos Jaguazeski. Terceiro, com relação ao item 3, informamos que o responsável é o servidor Roberto Ruani. Quarto, com relação ao item 4, informamos que, em qualquer projeto de engenharia, a primeira providência é com relação ao licenciamento ambiental, sendo este requisitado em todas as obras em que é obrigatório. Quinto, quanto ao item 5, informamos os pagamentos dos serviços prestados pelas empresas contratadas. Segue o cronograma previamente estabelecido em procedimento licitatório. Após a conferência e a medição efetuada pelo engenheiro civil, Sr. Roberto Ruani, o pagamento, se autorizado, é enviado ao setor de liquidação. No caso de inconsistência constatadas, a empresa é notificada para sanar as irregularidades, ficando o pagamento condicionado à solução e ou adequação das inconsistências apuradas. Sexto, com relação ao item 6, informamos que não há pagamento de horas extras para esta finalidade. Cumpre informar por oportuno que as legislações que regulamentam os temas abordados no presente requerimento de informação não sofreram alterações nos últimos anos, de modo que os procedimentos hoje adotados pela municipalidade são os mesmos praticados quando a vereadora requerente, senhora Irmiror Schneiders, era a coordenadora responsável pela execução da obra de ampliação do Centro de Convivência dos Idosos, motivo pelo qual nos causa estranheza, visto que, a princípio, as dúvidas e questionamentos feitos pela vereadora não condizem com quem já exerceu atividade pública que exige o conhecimento prévio destas questões de ordem administrativa. Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Lúcio Malman, prefeito. Ofício 017/2018. Iporã Oeste, 13 de setembro de 2018. Solicitação. O Conselho do Programa de Desenvolvimento Econômico Local de Iporã Oeste, PRODELE, CDI, através deste solicita ao senhor Sérgio Suzin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã Oeste, que indique um representante do Poder Legislativo deste município para compor o CONTUR, Conselho Municipal do Turismo. Sem mais para o momento, agradecemos a sua atenção e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Simone Klunk, agente de articulação do PRODELE CDI. Seria isso, presidente. Então, essas correspondências, após ser lida no plenário, fica à disposição junto à secretaria desta casa, à disposição dos vereadores. Matérias do dia. Peço ao secretário vereador Fernando Ott para que faça a leitura do projeto de lei número 020 de 2018, que altera o artigo número 3º da lei municipal número 570 de 26 de maio de 1997 e da outras providências. Ofício GP número 127/2018. Iporã Oeste, Santa Catarina, 17 de setembro de 2018. Sérgio Antônio Suzin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã Oeste. Projeto de Lei número 020/2018. Altera o artigo 3º da Lei Municipal número 570 de 26 de maio de 1997 e da outras providências. O prefeito municipal de Iporã Oeste, estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes desse município
que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 3º da Lei nº 570, de 26 de maio de 1997, passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, CMDR, será composto de 10 conselheiros titulares e seus respectivos suplentes, sendo 2 representantes da Prefeitura. 2, um representante da Casa Familiar Rural. 3, um representante dos produtores de leite do município. 4, um representante dos avicultores do município. 5, um representante dos suinicultores do município. 6, um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 7, um representante das mulheres agricultoras do município. 8, um representante da EPAGRE, escritório local. 9, um representante dos técnicos agrícolas atuantes no município. Inciso 1º. O presidente do Conselho será escolhido entre os membros que integram o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Inciso 2º. Os conselheiros terão o mandato de 2 anos, permitida a recondução. Artigo 2º. Fica revogada a Lei nº 1037, de 27 de setembro de 2005. Artigo 3º. Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei nº 570, de 26 de maio de 1997. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Iporã do Oeste, 17 de setembro de 2018. Mensagem justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, temos a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação das vossas excelências o presente projeto de lei que altera o artigo 3º da Lei Municipal nº 570, de 26 de maio de 1997, e da outras providências, em regime de urgência. Sobre o referido projeto de lei, esclarecemos que, com as alterações a serem efetuadas, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, CMDR, será reativado de acordo com as novas exigências, para que possa assumir um papel determinante no desenvolvimento do município de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Referido Conselho terá a incumbência de conduzir o Programa Nacional de Crédito Fiduciário, PNCF, no âmbito municipal, cabendo à comissão a avaliação das terras e dos possíveis beneficiários que demonstrarem interesses na obtenção do financiamento. O programa oferece condições para que os trabalhadores rurais sem terra ou proprietários de pequenas propriedades rurais possam adquirir um imóvel rural por meio de financiamento bancário, com condições e prazos especiais. Os recursos ainda poderão ser usados na estruturação da propriedade e do projeto produtivo, bem como na contratação de assistência técnica e de extensão rural, evidenciando os inúmeros benefícios, que certamente refletirão em melhores condições de vida e trabalho aos agricultores do nosso município. Estas, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, são as razões que nos levam a encaminhar o presente projeto de lei à consideração e deliberação desta honrada Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciado e aprovado em regime de urgência. Iporã do Oeste, Santa Catarina, 17 de setembro de 2018. Lúcio Malman, Prefeito Municipal. Peço ao secretário vereador Fernando Ott para que faça a leitura do ofício GP número 128/2018, que solicita apreciação e votação em regime de urgência do projeto de lei número 020/2018. Ofício GP número 128/2018. Iporã do Oeste, Santa Catarina, 17 de setembro de 2018. Senhor Presidente e senhores vereadores,
Cumprimentando-os cordialmente, foi encaminhado para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa em regime de urgência o projeto de lei que altera o artigo 3º da Lei Municipal nº 570, de 26 de maio de 1997, e da outras providências. No entanto, considerando a justificativa que segue, solicitamos a apreciação e a votação do referido projeto em regime de urgência. O regime de urgência para a aprovação do respectivo projeto se justifica pela necessidade de alteração do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, instituído em 1997, alterado pela Lei 1037, e que atualmente necessita de reestruturação em sua composição. Salientamos que existem mais de 60 inscritos aguardando a serem contemplados com o recurso do Programa Nacional de Crédito Fiduciário, PNCF, e considerando a importante atribuição do Conselho na condução dos trabalhos no âmbito municipal, bem como os resultados esperados nas propriedades rurais beneficiadas com os recursos oferecidos pelo mesmo, é que solicitamos a apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência. Atenciosamente, Lúcio Malman, Prefeito Municipal. Coloco esse pedido de regime de urgência em discussão. A palavra está livre. Senhor Presidente, Vereador Fernando. Só gostaria de salientar que esse é um projeto que já vem sendo tratado há alguns meses, principalmente pela Conselho, pela Câmara Técnica do DEL, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, tendo em vista que no município já temos 30 agricultores aptos a fazer este financiamento, pois os 30 agricultores, para ter direito a esse financiamento, eles precisam passar por um curso, um curso de capacitação, onde essas 30 pessoas já fizeram este curso, e esse conselho, essas entidades que antes faziam parte desse conselho, hoje algumas delas não fazem mais parte. Então não existem mais essas entidades para poder compor esse conselho. Então por isso ele precisa ser alterado, e os membros que farão parte desse conselho praticamente serão os mesmos pessoas que fazem parte da Câmara Técnica da Agricultura, dentro do programa Prodeli, que está sendo trabalhado. Então é um pedido de urgência, principalmente porque esses agricultores já estão aptos para poder fazer esse financiamento e só precisam a avaliação e aprovação desse conselho para poder dar sequência. Seria isso. Continua livre a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Vereadora Irma. Cumprimento os colegas vereadores, funcionários da casa e público que nos honra com a sua presença nessa noite. Então, dizer que também fui conversar com o presidente Canísio Rainer do sindicato para ver em que pé está essa questão dessas famílias que estão aguardando esse projeto. Então, realmente, ele me falou que na prefeitura sempre existia o Conselho Municipal da Agricultura, e esse Conselho Municipal não estava mais ativo, e por isso, então, agora, como temos o Prodeli, está sendo encaminhado para o Prodeli indicar esses membros do Conselho, fazer uma parceria entre o Prodeli também, e não mais o Conselho Municipal da Agricultura. Então, é um projeto válido, de suma importância, porque favorece o povo de Porã do Oeste. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Vereador Laírton. Quero aqui também me manifestar a favor desse projeto. Haja visto que a gente sabe, quando se trata de recursos subsidiados pelo governo, quem chega primeiro, a maioria das vezes, consegue esses recursos. Eu acredito que a gente lembra do Banco da Terra, há 20 anos atrás, ele durou em torno de 3 anos, e depois ele foi extinto, não funcionou mais. Talvez hoje seja parecido, porque eu acredito que a aderência vai ser em todo o Brasil, porque esse financiamento, além de contemplar agricultores sem terra, ele contempla agricultores com terra. Então eles podem financiar na sua linha do Pronaf. Então eu acredito que os primeiros que vão chegar, e se o nosso município está adiantado, temos 30 famílias que já fizeram o curso, então o que a gente puder aqui aprovar o quanto antes, estaremos beneficiando os agricultores. Obrigado. Continua livre a palavra.
Coloco o regime de urgência em votação. A votação é nominal, sem comentário, sim ou não. Sim para aprovar, não para não aprovar. Vereador Ayrton? Sim. Noiri Cosma? Sim. Mário Reck? Sim. Mário Darcy Ribeiro de Freitas? Sim. Fernando Ott? Sim. Adriano Klein? Sim. Darcy de Souza? Sim. Irmiro Schneider? Sim. Então, esse projeto foi aprovado, o regime de urgência, por unanimidade. Então, esse projeto receberá o parecer jurídico e será encaminhado para as comissões para a tramitação em regime de urgência. Peço ao secretário e vereador Fernando Ott para que faça a leitura do projeto de resolução número 001/2018, de autoria da mesa diretora, que fixa o horário de expediente e institui e regulamenta o banco de horas do Poder Legislativo do município de Iporã do Oeste, Santa Catarina, e da outra providência. Projeto de resolução número 001/2018. Fixa o horário de expediente e institui e regulamenta o banco de horas no Poder Legislativo do município de Iporã do Oeste, Santa Catarina, e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o regimento interno da Casa, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. O horário de atendimento e expediente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina, exceto nos sábados, domingos e feriados, será: primeiro, nas segundas-feiras, das 10 horas às 12 horas e das 13 horas às 19 horas. Segundo, de terças-feiras às sextas-feiras, das 7h45 às 11h45 e das 13h15 às 17h15. Parágrafo único. Nas segundas-feiras em que não houver sessão legislativa e nos períodos de recesso parlamentar, o horário de atendimento e expediente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina, será das 7h45 às 11h45 e das 13h15 às 17h15 horas. Artigo 2º. Fica instituído no âmbito do Poder Legislativo do município de Iporã do Oeste, Santa Catarina, o banco de horas para fins de compensação de carga horária excedente a jornada de trabalho normal diária, mediante prévia autorização. Artigo 3º. A realização do banco de horas e a compensação da carga horária extraordinária são aplicáveis a todos os servidores do Poder Legislativo, efetivos em exercício de função gratificada ou de confiança. Parágrafo 1º. O presidente da Câmara poderá regulamentar a jornada de trabalho dos servidores por portaria específica, de acordo com os interesses público e do bom funcionamento dos serviços do Poder Legislativo. Parágrafo 2º. As sessões do Poder Legislativo serão realizadas sempre nas segundas-feiras, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal, de acordo com o artigo 185 do Regimento Interno. Primeiro, os servidores que trabalharem nas sessões da Câmara e excederem a carga horária poderão compensar as horas excedentes através do banco de horas. Artigo 4º. A jornada de trabalho do servidor não poderá ultrapassar o limite de 10 horas diárias, salvo em situação de interesse público e desde que autorizado expressamente pelo presidente da Câmara ou em relação aos servidores que trabalharem nas sessões da Câmara quando estas ultrapassarem as 21 horas. Artigo 5º. O servidor deve registrar o seu ingresso e a saída do trabalho no livro ponto eletrônico, para fins de registro e controle diário da jornada de trabalho. Artigo 6º. Compete ao presidente da Câmara de Vereadores a fiscalização e o controle da jornada de trabalho dos servidores, bem como do banco de horas. Artigo 7º. O banco de horas consiste no registro individualizado
de saldo de horas e minutos trabalhados pelo servidor além ou aquém da sua jornada de trabalho. Parágrafo 1º. Os lançamentos dos saldos no banco de horas serão feitos por mês, com base nos correspondentes registros diários de frequência do servidor. Parágrafo 2º. O saldo de horas e minutos passíveis de serem lançados no banco de horas a cada mês será feito por meio de somatório das horas trabalhadas, além do expediente diário, regulamentar ao longo do mês, menos o total de horas correspondentes a atrasos, ausências e saídas antecipadas. Parágrafo 3º. O saldo apurado no parágrafo anterior será considerado como horas crédito quando for possível e como horas débito quando negativo. Artigo 8º. O servidor poderá acumular no banco de horas o quantitativo máximo de 40 horas crédito. Parágrafo 1º. Atingindo o limite máximo de horas crédito, o servidor deverá imediata e obrigatoriamente requerer sua compensação. Parágrafo 2º. Atingindo o limite do caput, o presidente da Câmara poderá determinar de ofício a compensação pelo servidor, respeitando o interesse público. Parágrafo 3º. Excepcionalmente, poderá ser ultrapassado o limite máximo de horas crédito estabelecidas no caput mediante autorização do presidente, ou a quem este delegar competência, com indicação do período e das unidades ou servidores abrangidos. Parágrafo 4º. As horas excedentes trabalhadas, nos termos deste artigo, não ensejarão e exagerarão o pagamento do adicional por serviço extraordinário. Parágrafo 5º. O servidor poderá utilizar as horas crédito constantes no banco de horas para compensar horas débito em meses subsequentes. Artigo 9º. As horas créditos deverão ser compensadas pelo servidor no prazo máximo de 12 meses da sua efetiva realização. Parágrafo único. É vedada a convenção em pecúnia do saldo de horas não compensado. Artigo 10. As horas excedentes serão computadas no banco de horas da seguinte forma em relação à hora normal. Primeiro, sem acréscimo, quando trabalhadas em dias úteis. Segundo, com acréscimo de 50%, se realizadas após as 22 horas, sábados e pontos facultativos. Terceiro, com acréscimo de 100%, se prestadas em domingos, feriados e recessos previstos em lei. Artigo 11º. Fica estabelecido o limite máximo de 24 horas débito para fins de compensação. Parágrafo 1º. A compensação das horas débito deverá ser efetuada impreterivelmente até o dia 20 do mês subsequente. Parágrafo 2º. O não cumprimento do disposto no caput acarretará o desconto das horas débito existentes do valor da remuneração a que faz jus o servidor, calculada no mês em que se efetivar o desconto. Parágrafo 3º. As horas débito que excederam o limite mensal previsto no caput serão objetivo de desconto do valor da remuneração a que faz jus o servidor, calculada no mês subsequente. Artigo 12. Ficam dispensadas de compensação para fins de cumprimento da carga horária diária as ausências decorrentes do comparecimento a consultas médicas e odontológicas ou da realização de exames do servidor, desde que comprovadas mediante atestado ou declaração emitida por profissional da área de saúde. Artigo 13. Serão consideradas horas trabalhadas aquelas que o servidor esteja participando de programa de treinamento e ou capacitação, desde que tenha sido previamente autorizada pelo presidente. Artigo 14. Não será descontadas nem computadas como jornada excedente as variações
de horário no registro do ponto não excedentes a 5 minutos. Parágrafo único. Quando constatada a habitualidade de atrasos, estes serão somados e descontados na folha de pagamento sob a rúbrica Horas Atraso. Artigo 15. A adoção do banco de horas pelo órgão não exime o servidor da observância dos deveres de assiduidade e pontualidade. Parágrafo único. É vedado ao servidor faltar ao trabalho sem prévia comunicação e autorização para compensação das faltas do banco de horas. Artigo 16. A compensação de horas crédito será realizada a critério da administração ou mediante requerimento do servidor, indicando os dias a serem compensados, podendo, neste caso, ser indeferida pela autoridade competente por motivo justificado. Parágrafo único. Em caso de indeferimento, a administração deverá indicar os dias em que o servidor poderá compensar as horas crédito. Artigo 17. Considerando a criação e a regulamentação do banco de horas, o pagamento de horas extras no âmbito do Poder Legislativo do município de Porã do Oeste somente será admitido quando houver convocação do servidor para o exercício de jornada excedente pelo presidente da Câmara, e desde que, no ato convocatório, conste expressamente que a prestação do serviço extraordinário seja remunerado como hora extra. Artigo 18. Fica revogado a Resolução número 002/2009, de 19 de fevereiro de 2009. Artigo 19. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Iporã do Oeste, Santa Catarina, em 10 de setembro de 2018. Sérgio Antônio Suzin, Adriano Klein, Fernando Otti e Mário Darcy Ribeiro de Freitas. Mensagem justificativa. Senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação dos integrantes desta Casa Legislativa o projeto de resolução número 001/2018, que fixa o horário de expediente e institui e regulamenta o banco de horas no Poder Legislativo do município de Porã do Oeste, Santa Catarina, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal de forma regimental. O presente projeto de resolução tem como objetivo estabelecer o horário de funcionamento e expediente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina, visando a satisfação do interesse público e o melhor atendimento dos membros do Poder Legislativo. A proposta objetiva também regulamentar o banco de horas no âmbito do Poder Legislativo de Iporã do Oeste, Santa Catarina, com a forma de permitir e assegurar aos servidores públicos que excederem a jornada normal diária de trabalho a possibilidade de compensação posterior. A compensação mediante o banco de horas também é vantajosa à administração, porque após a sua regulamentação, os servidores que excederem a jornada de trabalho normal diária não receberão o pagamento de horas extras, podendo apenas acumular horas no banco de horas para futura compensação, a qual será autorizada pelo presidente, sempre em observância ao interesse público e de forma a não inviabilizar os serviços do Poder Legislativo. Solicitamos, assim, a aprovação e a votação do referido projeto de resolução na forma regimental. Câmara Municipal de Iporã do Oeste, Santa Catarina, em 10 de setembro de 2018. Sérgio Antônio Suzin, presidente da Câmara, Adriano Klein, vice, Fernando Ott, primeiro secretário, e Mário Darcy Ribeiro de Freitas, segundo secretário. Então, esse projeto de resolução, após receber parecer jurídico, será encaminhado para análise das comissões. Peço ao secretário vereador Fernando Ott para que faça a leitura do requerimento da informação número 010/2018, de autoria do vereador Darcy de Souza. Excelentíssimo senhor Sérgio Antônio Suzin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Iporã do Oeste, Santa Catarina. Requerimento de informações número 10/2018.
Darcy José de Souza, vereador, integrante desta Casa Legislativa, consupedâneo na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no inciso 9º, parágrafo 2º do artigo 43 da Lei Orgânica Municipal, bem como nos dispositivos do regimento interno desta Casa, depois de cumpridas todas as formalidades legais e regimentais, e tendo em vista cumprir com o dever de vereador no ato de fiscalizar as ações do Poder Executivo e considerando o exposto no ofício Resposta, requerimento de informação número 008/2018, na qual consta que as peças substituídas estão guardadas e acondicionadas na garagem do Departamento da Secretaria de Transportes e Obras, DTO, e que algumas peças podem, eventualmente, teriam sido leiloadas. O vereador apresenta e requer que digne Vossa Excelência a encaminhar o expediente ao senhor Lúcio Malman, digníssimo prefeito municipal, no que segue. Primeiro, que informe e oficie a Câmara de Vereadores, cientificando-a sobre quais peças substituídas por novas, adquiridas pela administração municipal através dos empenhos emitidos no ano de 2017, número 1641, 308, 829, 353, 1204, 1129, 1271, 1280, 1281, 1408, 1629, 1651, 1952, 1955, 2871, 2877, 5.187, 5.722, 6.397, 6.756, 6.753, 6.951, 6.975, 6.976, 6.994, 7.692, 1.278, 1.279 e 977, e um subempenho de R$ 5.100 na aquisição de um Orbitrol. Foram leiloadas e o qual o número do processo licitatório em que estas peças foram contempladas para leilão público. Na certeza de podermos contar com as informações acima descritas, na oportunidade manifestamos nossas estimas e distintas considerações. E porando esta em 13 de setembro de 2018. Darcy José de Souza, vereador. Coloco em discussão o requerimento de informação número 10 de 2018. A palavra está livre. Coloco em votação o requerimento de informação número 010/2018. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Meu voto é contrário. Meu voto é contrário. Meu voto é a favor. Não, contrário. Contrário. Favorável. Favorável. Então, como deu empate, nesse caso o presidente vota pelo contrário. Está rejeitado o pedido de informação. Então, esse requerimento de informação será arquivado. Grande expediente. Por ordem, convido o vereador Laírton Toan para ocupar a tribuna. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa, imprensa e público que se faz presente. O que me traz aqui é esclarecer um pouco do trabalho, do investimento dos recursos da Câmara de Vereadores e o que os agricultores esperam e o que os vereadores, posso falar pelos meus colegas, os 5 vereadores do PMDB estão fazendo e qual é o nosso trabalho como vereador
atuando aqui na casa em favor dos nossos agricultores do município de Iporã. Muita gente tem acesso a essa informação, outros às vezes não ficam sabendo, outros não procuram a informação. A Câmara de Vereadores de Iporã do Oeste não usa o limite de recursos que a ela é destinado pela lei do município de Iporã do Oeste. Nós usamos para manter a Câmara de Vereadores, e não é só dessa legislatura, de legislaturas passadas, somente o suficiente praticamente para manter a Câmara de Vereadores. Por isso, o recurso que sobra são valores não muito altos, mas sempre trabalhamos para que sobre recursos. Então, esse dos 7%, que é direito da Câmara de Vereadores, nós hoje usamos em torno de 2,7%. Então, esse dinheiro já fica, a margem, a diferença já fica no poder público da Prefeitura. E o que é devolvido também é investido nas áreas mais necessitadas da Prefeitura. Quero aqui dizer que essa semana, conversando com o presidente e vice-presidente do sindicato, a satisfação deles da instalação do sindicato no andar aéreo aqui da Câmara de Vereadores. A gente hoje, visitando esse espaço, a gente sente que lá ainda pode ser usado por várias e várias entidades. O espaço é grande e ele pode ser, ao longo dos anos, esse ano, outras entidades com certeza vão se juntar ao sindicato, o que são entidades ligadas à agricultura que vão usar esse espaço. E hoje o espaço que a Câmara usa é um espaço público. Conversando com munícipes, aqueles que participam das sessões, outros que viram essa mudança, todo mundo, a maioria, fala do agrado da decisão de mudar a Câmara de Vereadores para cá. Eu acredito que a agricultura de Iporã do Oeste em nenhum sentido foi prejudicada trazendo a Câmara para cá. Quero aqui dizer que nós, os vereadores, nós somos parceiros dos nossos agricultores. Os equipamentos que nós buscamos junto ao Estado, com certeza o sindicato está prestes a se adequar à lei para que a Câmara, através de um projeto de lei, o município possa passar essas máquinas à Câmara. E depois que o sindicato estiver com toda a documentação em dia, nós vamos buscar mais máquinas para a nossa agricultura, ou seja, pelo sindicato que ele pode fazer elas funcionar com muito mais habilidade do que a própria Prefeitura. Quero aqui dizer também que o nosso agricultor hoje, num levantamento, só para terem ideia, em Iporã faltam em torno de 15 a 20 pontes no interior do município. Porque hoje temos poeiros nessas situações, mas com a chuvarada elas passam por cima. Então nós estamos hoje fazendo um trabalho de buscar essas pontes. E se não conseguirmos buscar elas fora, o município, com o tempo, irá substituir elas. Mas isso é uma grande necessidade. São pontes de 80 mil a 500 mil reais. Conseguimos uma ponte que vai fazer a divisa da Santa Helena, que é uma ponte de valor mais alto. Mas a maioria das pontes são desse valor. Então, a gente acredita que é um valor alto, mas aos poucos a gente pode buscar essas pontes. Nós também... diretamente, os programas da agricultura estão funcionando bem hoje. E eu acredito assim, muita gente hoje não fala mais do bônus. Porque o pequeno produtor de Iporã, a pequena propriedade, as menores propriedades que nós temos em Iporã, que são em torno de 200, 250, elas recebiam em média um bônus de 200 a 300 reais. Quando nós aprovamos o incentivo de hora máquinas, nós fizemos um diferencial, que as propriedades médias, não temos propriedade grande em Iporã, as médias e as pequenas sejam tratadas de igual, uma que nem a outra, 450 reais para cada uma, para ajudar a pequena propriedade a investir em arrumar aquela pequena área. Então, só ali a gente já compensou o que é o valor do bônus. Os outros programas de incentivo ao SEMI, incentivo à área construída, que também é um direito de todos, desta pequena propriedade, e pode chegar até 6 mil por ano por agricultor. O programa agora de erradicação de tuberculose e brucelose também funciona como para o pequeno, como para o médio produtor. Outra situação que eu quero chamar aqui a atenção, que nós estamos trabalhando forte, e nós, os vereadores, somos parceiros do prefeito, do vice-prefeito e do secretário da Saúde. Nós temos em Iporã mais de 200 pessoas inscritas que têm problemas de nervos.
E para os senhores terem uma ideia, a maioria desses que estão inscritos são agricultores. São pessoas hoje com 50 anos, 45 anos, alguns a mais, e que estão na fila esperando para serem atendidas. Pelo SUS, a cota de Porã do Oeste é para atender uma pessoa por mês. Uma pessoa por mês, então são 12 pessoas por ano. Então podem fazer o cálculo que a última pessoa inscrita vai chegar na vez daqui a 10 anos. Conversei com um município vizinho onde eu encontrei um agricultor que está inscrito aqui, provavelmente temos essa realidade, há 10 anos está inscrito na fila. Então está sendo praticamente definido que essas pessoas vão ser levadas para o Rio Grande do Sul, onde vão ter consulta com um neurocirurgião. O município fez um grande pacote, então praticamente todas essas pessoas vão ser chamadas e vão ser consultadas. E depois disso nós vamos buscar para que essas pessoas sejam operadas. Porque nós precisamos dos agricultores, nós já fizemos vários mutirões de catarata, de prótese, joelhos, de quadril. Então com esse lado nós vamos estar cerrando uma outra fila que é uma grande carência da nossa agricultura. Que hoje, a gente sabe, hoje nós, os agricultores mais novos, nós temos a tecnologia para nos usar. Mas nossos pais ou as pessoas de mais idade, elas não tinham essa tecnologia. Era tudo mais para sal e com isso nós temos essa grande carência de pessoas com essa deficiência de ter problemas de nervos. Então é o nosso apoio, é o nosso trabalho aqui da Câmara que esses recursos que voltam de uma forma ou de outra, onde é mais necessário, são aplicados e atendendo os nossos agricultores. Obrigado. Ordem do dia. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar substitutivo número 002/2018, que altera a lei complementar número 013 de 8 de setembro de 1997 e da outras providências. A palavra está livre. Ordem, senhor presidente. Vereadora Irme. Olha, esse projeto de lei complementar número 2, ele veio já faz bastante tempo para essa casa, para a gente estar discutindo, e eu fui conversar com diversos funcionários públicos referente à retaliação que ele tem aqui, que seja somente para os cargos de auxiliar administrativo e agente administrativo e contador. Então, pede-se aqui que a remuneração da gratificação, que até o momento era 50%, passa a ser 70%. O meu voto é contrário porque ele é muito seletivo. Somente esses 3 cargos teriam esse direito. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas lá, por exemplo, os agentes administrativos e os agentes, os cargos de auxiliar administrativo, o salário deles é bastante baixo. Ele é muito baixo comparado e sabendo das obrigações, dos serviços que essas pessoas prestam à municipalidade. Então, não acho certo só algumas pessoas receberem e esse valor até 70%. Então, o meu voto é contrário porque é muito seletivo e não dá oportunidade para mais pessoas. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Coloco em primeira discussão o projeto de lei substitutivo número 002/2018. A votação é nominal. Laírton Han, sim ou não? Sim. Sim para aprovar, não para rejeitar. Noiri Cosma? Sim. Mário Reck? Não. Mário Darcy Ribeiro de Freitas? Não. Fernando Ott? Sim. Adriano Klein? Sim. Darcy de Souza? Não. Irme Rohr-Schneider? Não. Então, deu mais uma vez empate. O presidente também vota. O voto é para aprovação, sim. Esse projeto foi aprovado em primeira votação. Explicação pessoal, não temos ninguém inscrito. Estamos chegando ao final de mais uma sessão. Agradecemos a presença de todos que participaram e convocamos os vereadores para a próxima sessão ordinária que acontece no dia 24 de setembro, da próxima segunda-feira às 19 horas, nesta mesma Casa Legislativa. Senhoras e senhores, boa noite a todos.